Graças a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Bom dia. Estamos nesse domingo, iniciando esse domingo, né? Um dia do Senhor, um dia alegre, né? Muitas famílias se reúnem, né? Alguns para fazer um bolo, né? Enfim, uma receita. Alguns para conviver, né? Muitos vão glorificar o Senhor, né? Em casas de orações, né? Ou seja, nas igrejas, né? Escutar a palavra de Deus. Enfim, vamos falar a respeito disso hoje. Antes eu vou fazer uma oração. Clamar a Deus a graça dele, para que ele venha falar conosco. Senhor, nosso Deus querido, nosso Deus, Deus de amor, de bondade, Deus todo-poderoso, graças te damos, Senhor, por mais um dia em sua presença aqui nessa face dessa terra, Deus. Graças te damos, Senhor, por todo o cuidado que teve conosco desde quando nascemos até o dia de hoje, ó Pai. Graças te damos, Senhor, por ser realmente, Senhor, o Criador de tudo e todos, Pai. Graças te damos por estar conosco, nos guiando, nos educando, Senhor. Graças te damos. Pai, suplicamos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Venha com a graça do seu Santo Espírito, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Que sejas tu falando, Senhor. Sim, Pai. Que tu cresças nesse local, Senhor. Que tu cresças em mim e eu me diminua, Senhor. Para que a tua vontade prevaleça, Senhor. E não a minha, Senhor. Que a tua vontade, Senhor. Suplicamos a graça do seu Santo Espírito, Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Vem, Senhor, soberano Deus. Faz como fizeste em Pentecostes, Pai. Vem, Senhor. Seja feita a tua vontade, o teu Santo Espírito. Derrama a graça, Senhor. Derrama o fogo do teu Santo Espírito sobre todos esses que vão orar conosco através desse vídeo, Pai. Sim, Deus. Derrama essa graça do Espírito Santo sobre todos estes, ó Pai. Estão orando em verdade e em Espírito, Pai. Graças te damos, Senhor. Sim, Deus. Suplicamos a Ti em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E lhe damos graças, porque cremos que Tu és um Deus bondoso, misericordioso, que ouve as súplicas daqueles que clamam a Ti, Deus. Graças te damos, Senhor. Amém. Então, galerinha, tava falando de bolo, né? A gente sabe que bolo é realmente, né, uma receita, né? Cada bolo, né, diferente, sabores, tem sua receita diferente. Mas sabemos que todos eles têm que seguir um processo, né? Enfim, tem uma ordem cronológica para cada processo e são muitos processos dentro deste processo que compõe a feitura do bolo. Ou seja, bate no liquidificador, enfim, alguns descansam, a massa, né? Depois vai para o forno, enfim, desde o início, mistura os ingredientes, né? Até mesmo na mistura de ingredientes é bom começar por alguns ingredientes para que consiga chegar numa massa boa para ir para o forno, enfim, tem o tempo de forno, sabe? E tudo isso, eu creio que o tempo passa por tudo isso, né? Tempo, tem tempo para cada coisa, para cada processo, tempo para o bolo, né? Sabe, isso me faz lembrar muito de uma matéria que tinha na faculdade. E, inclusive, o nome da matéria começa com processo de fabricação. E numa dessas disciplinas dessa grade aí, enfim, processo de fabricação, era a feitura de peças metálicas, ou seja, através de fundição de metal, né? Então é muito comum, né, por exemplo, motores, né, motores de automóveis, a carcaça dele, enfim, é o que compõe a estrutura externa dele, é feito de metal, né? Que primeiramente ele tem que ser derretido para adquirir aquele formato lá, né? Um formato específico para cada tipo de motor, né? E assim, passa por um processo,
sabe? É um processo de fabricação, que nesse caso é a fundição. Ou seja, derrete-se o metal, né? Depois aplica-se ele no molde, né? Onde ele vai se conformar conforme o molde. Geralmente ainda usa-se muito, né? O molde que, digamos, seria rudimentar, mas é usado até hoje para muitas aplicações porque é o melhor ainda. De areia, né? Molde de areia. Então, a gente pega a areia e deixa ela no formato que a gente queira que o motor fique, né? Deixa ela no formato desejado, através do modelo, né? A gente põe o modelo na areia, ela adquire aquele formato, daí a gente coloca o metal, né? Assim, tem toda uma tecnologia para isso, não é simplesmente fazer isso, né? Sabe, um detalhe muito importante, né? É o tempo, temperatura de derretimento do metal. Assim, para que ele consiga chegar naquele formato que a gente quer, ele tem que passar por um derretimento numa temperatura extremamente alta. E tem que chegar naquela temperatura, porque senão ele não conclui o objetivo dele. Ou seja, se ele simplesmente derreteu pouco, não chegou àquela temperatura desejada para que seja finalizado o processo, ele vai começar a gente coloca no molde, vai começar a encher o molde, né? Porém, uma vez que ele vai sendo colocado, ele não consegue fluir por todo o molde. Ou seja, conforme a gente coloca no molde, ele esfria e se torna metal rígido novamente, não líquido, né? Ou seja, não derretido. E adquire metal sólido, né? Uma característica de metal sólido sem preencher o molde inteiro. Isso faz que seja perdido todo o processo, né? Novamente, temos que derreter esse metal novamente no forno, né? E, enfim, a areia também, temos que fazer um novo molde, porque aquele molde já foi comprometido, né? Ou seja, retorna desde o início, sabe? Por quê? Porque não tivemos a paciência de esperar chegar à temperatura certa para aquele objetivo, né? Sabe, muitas vezes na nossa vida a gente não consegue alcançar alguns objetivos por conta de impaciência, né? E quanto tem sido a impaciência nossa diante de certas diversidades, né? Sabe, uma coisa que me faz lembrar muito com relação à palavra é a paciência que Jesus teve no deserto, 40 dias no deserto, se preparando para o que haveria de vir, que seria a sua crucificação, né? Aguentou lá 40 dias sem comer, 40 dias lutando contra a carne, 40 dias sendo provado pelo inimigo, né? Quando ele estava, digamos, quase ficando com fome, enfim, Jesus realmente era muito espiritual, muito espirituoso e conseguia ter um domínio próprio sobre o seu corpo. Mas, como era corpo carnal, teve fome, né? E assim, o inimigo fala, olha, tá vendo essa pedra? Transforma ela em pão, você comerá e saciará essa fome. Jesus falou, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Espada contra o inimigo. Sabe, gente, muitas vezes nós somos movidos por aquilo que a nossa carne quer, mas não o que o nosso espírito quer. Eu vou ler uma palavra aqui, e ela está em Ezequiel 13, né? Do 1 ao 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, Filho do homem,
profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas, e adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra? Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá, haverá chuva torrencial, vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com cal. E direi a você: já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então, galerinha, sabe, muitas vezes a gente busca conselhos que a gente quer ouvir, sabe? Quando a gente está num deserto, não é gostoso, não é agradável para a carne, mas às vezes é necessário para que o Espírito prevaleça sobre a carne. Sim, é um lugar de aperfeiçoamento. Sabe, uma reflexão a respeito disso? Olha, nossa vida toda é um processo de aperfeiçoamento. Sim, hoje, naturalmente, teríamos que ser melhor que ontem, né? Ou seja, como se fosse uma escola mesmo, que a gente vai aprendendo as matérias, vai tendo prova. Sim, passei da prova, agora vou para uma matéria que exige mais conhecimento que eu tive anteriormente. E assim, vou evoluindo a nossa vida, né? Assim, o que é uma constância? Temos que ter que é a guia do Espírito Santo, por isso a fé. Fé é um ponto fundamental. E a fé precisa ser aperfeiçoada, construída, edificada em nós, fortalecida, né, diariamente. Então, assim sendo, sabe,
para buscar ter fé, aceitar o processo e aceitar a guia do Espírito Santo, Deus. Aceitar o processo. Muitas vezes a carne quer sabotar o processo. Está muito duro esse deserto, a temperatura desse forno está muito alta, né? Mas é o processo que nos edifica. A gente tem que passar por o processo para que nos fortalecemos. Sem passar por processo, a gente não tem o bolo feito, o motor feito, enfim. Voltaremos no início, quando a gente está lá na 5ª série. Enfim, estudamos tudo, mas quando chega na prova, a gente sabota a prova, voltamos no início, né? Muitas vezes a carne quer nos sabotar. Muitas vezes damos ouvido àquilo que é gostoso para a carne. Sim, em nome de Jesus, vi aqui que você vai ser curado disso. Vi aqui que vai haver uma provisão grandiosa na sua vida. Você hoje vai conseguir ganhar milhões. Fique tranquilo. Às vezes para a carne isso não é bom. Às vezes para a carne isso é bom, mas para o espírito não é bom. Sabe? Por exemplo, olha, sabe, algo que todo mundo acho que passou um dia é aprender a andar de bicicleta, né? Sabe, a gente ganha uma bicicleta no aniversário lá e fica radiante, né? Claro, quer andar. Naturalmente tem a rodinha, né? A gente não consegue se equilibrar se não tirar a rodinha. Então a gente vai com rodinha mesmo e brinca com a bicicleta e fica feliz. Mas a gente não vai querer andar com a rodinha a vida inteira. Chega o dia de tirar a rodinha, sim. Chega um dia que a gente mesmo quer se desafiar e tirar a rodinha. Porém, é algo abrupto. Se a gente tirar a rodinha e sair andando, a gente vai cair. Então tem que ter, sim, uma destra. Alguém nos suportando, nos guiando para que a gente consiga se equilibrar. Né? E a gente se sente seguro quando a destra está ali segurando o banco ou mesmo a costa da gente, né? Para que a gente não caia. Mas essa destra não vai poder ficar a vida inteira ali, né? Vai chegar um momento que essa destra, ou seja, vai deixar de ter o contato conosco para que possamos sozinhos guiar a bicicleta em equilíbrio, né? Faz parte do processo, ou seja, é um processo e faz parte do processo. Faz parte do processo sentirmos sozinhos para conseguirmos ter a confiança de guiar a bicicleta sozinhos. Vai chegar momentos na nossa vida que vamos sentir sozinhos sem a presença de Deus. Não que Ele não seja presente, Ele está nos vendo ali. Se caso a gente cair, Ele vai lá, nos levanta, nos ajuda a subir na bicicleta de novo, nos encoraja. Enfim, e dá continuidade no processo, né? Muitas vezes a gente quer que a mão esteja lá sempre, mas não vai estar. Faz parte do processo, sabe, o deserto, a gente se sentir só, para que realmente confiemos que a gente, com a graça do Espírito Santo, consigamos andar da bicicleta sozinho. Enfim, é um caminhar, né? É um caminhar diário, né? Um aperfeiçoar. Eu estive falando do Espírito Santo. Vamos ler um texto aqui com relação ao Espírito Santo. Está em Provérbios 8, inteiro, de 1 a 36. O título é A Excelência da Sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência. Vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade.
os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceite o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Tudo que se possa desejar não se compara com a sabedoria. Tudo que a carne possa desejar não se compara com a sabedoria. Não tem comparação. É muito superior, além de tudo que a gente pode imaginar, que é palpável, que é concreto, que a gente deseja, que a carne deseja. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a sabedoria verdadeira, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Riquezas e honra está comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Quer tesouros definitivos que durem? Busque a sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Galerinha, esse aqui é o Espírito Santo falando. Isso aqui é o nosso guia. Ele está desde o princípio, ele sabe de tudo, sabe o que está no seu coração, no coração de todos. Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente está sabotando ele. A gente prefere ouvir coisas que nos agradam a carne do que ouvir ele. Às vezes a gente sabota o processo. Ele é o guia que faz o bolo. Ele é o guia
Ele sabe o tempo certo de cada coisa. O tempo de derretimento do metal, o tempo que ele leva para preencher todo o motor, para que saia um motor perfeito. Ele é o oleiro, ele pega o vaso e molda conforme a vontade dele. Se não ficar legal, se tiver alguma coisa dura ali, alguma pedra no meio, ele desmancha de novo e faz de novo quantas vezes quiser, conforme a vontade dele. Sabe? Se a gente pudesse colaborar com ele nesse processo, se a gente puder, sim, a gente tem o domínio, enfim, do que a gente quer fazer na nossa vida. A gente pode muito bem sair do forno antes e sabotar todo o processo, ou realmente ter paciência e esperar o tempo certo do forno. Ter paciência. Sim. E olha, só teremos paciência com ele, com a graça do Espírito Santo. Galerinha, a gente precisa do Espírito Santo para tudo, para dar um passo. Porque ele sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Sabe qual é a condição nossa? Sabe que ele está aqui, olha. Eu estou bem antes que houvesse pó. A gente éramos pó. Enfim, fomos surgidos do pó. Voltaremos a ser pó. Sabe qual é a nossa condição? Ou seja, se éramos pó e voltaremos a ser pó, somos pó. Essa é a nossa condição, pó. O que pode um pó? Dependendo de Deus para tudo, da sabedoria para tudo. Nós somos pó. Olha, se porventura, artificialmente, queremos virar concreto, sabe o que acontece? Que ele falou lá, olha, eu vou derrubar esse muro aí. De fato, temos que ser, sabe o significado de pó? Humildade. Temos que ser humildes, adestráveis. Temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, nos adestrar. Porque se de repente nós ousarmos virar concreto, terá que vir sim, faz parte do processo. Terá que vir sim um rolo compactador, um rolo compressor, rolão que amassa a rua, né? Enfim, deixa ela nivelada assim, né? Lisinha, plainada. Terá que vir um daquele em cima de nós e nos moer para nos tornar moldáveis, para nos tornar pó, humildes. O Espírito Santo não vem sobre arrogantes e a gente precisa do Espírito Santo para tudo. Ele é o guia do processo todo, completo. Gente, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância, mas o mais importante é que Ele salve sua alma, porque Ele sabe que isso aqui é só um processo, é um determinado tempo, é um tempo, um curto tempo em relação à eternidade. O que é 100 anos perto de trilhões? E o que é trilhões perto do infinito? Não se mensura infinito, quanto mais, né? Quer dizer, não se mensura trilhões, enfim, não sei quanto tempo é trilhões. Porque a gente vive aqui no máximo 100 anos. Trilhões de anos, quanto mais se mensura infinito. Quer dizer, nossa, 1 milímetro perto de anos-luz, ou seja, bilhões de quilômetros. É isso, nosso tempo, 1 milímetro aqui. Sabe? E a gente quer viver plenamente aqui. Mas Deus sabe que o mais importante de que você viver com todos os bens de forma errada é salvar a sua alma. O mais importante que fazer a vontade da sua carne é salvar a sua alma. Sim, sua alma é preciosa para Deus. Ele quer você junto com Ele no reino celeste. Porém, muitos estão sabotando esse processo. Muitos já com idade avançada continuam sabotando esse processo. Galerinha, vamos pedir o braço do Espírito Santo para que Ele venha nos realmente
tirar a cegueira e possamos ver realmente a importância, sabe, de deixar ser guiado por Ele. Porque clamamos, sim, muitos na igreja clamam, mas não deixam ser guiados por Ele. Não deixam ser, enfim, dominar, enfim, ter domínio próprio, né? Quando se fala em domínio próprio, somos de quem? Domínio dele. Ele que tem propriedade sobre nós. Domínio próprio. Mas não. Muitas vezes queremos ouvir, ó, e quer, ó, que usa a nossa carne, ó, para nos matar. Matar a alma. Vamos orar ao Espírito Santo. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, te glorificamos, Deus. Deus Todo-Poderoso, porque desde o início da nossa vida, Tu tens nos acompanhado, nos guiado, Senhor, nos orientado, nos ensinado, Senhor. Sim, Pai. Quantas vezes, Senhor, desde quando nascemos, quando ganhamos aquela bicicleta com rodinha, Senhor, e Tu nos fez alegres, Senhor. Sim, teve um dia que tivemos que tirar a rodinha, teve um dia, Senhor, que tivemos que, enfim, andar de bicicleta sozinhos. Nós fomos muito medrosos, Senhor. Muito medrosos, como nos vimos, Senhor, desafiados a andar sozinhos, Senhor. Nos sabotamos, Senhor. Nos sabotamos, Deus. Muitas vezes nos preferimos parar ali, não. Eu não consigo andar sozinho, não vou conseguir andar sozinho. Tu tem que estar o tempo todo comigo. Tu sabes, Senhor, que precisa, Senhor, passar por esse processo para que nós nos desafiemos e conseguimos, Senhor, a confiança, a fé, que conseguimos sim andar de bicicleta sozinhos, conseguimos sim correr sozinhos, conseguimos sim fazer manobras sozinhos, ó Pai. Sim, creio que sempre estarás olhando, nos cuidando como Tu és nosso Pai. Mas muitas vezes, diante de tanto medo, nos afastamos, fugimos de Ti, Senhor. Nos perdemos por caminhos perversos, ó Pai. Pai, suplicamos a Ti a graça do Teu Santo Espírito, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Derrama a graça do Seu Espírito Santo sobre nós, Senhor, sobre todos aqueles que oram por nós, Senhor. Venha, Senhor, tirar, Senhor, essa trave que o inimigo nos cegou, Senhor, para entender esse processo. Sim, Pai. Muitos já nem Te buscam, Senhor, nem clamam pelo Teu Santo Espírito em orações, Senhor. Que Tu possa, Senhor, tirar essa trave, esse olho dele, Senhor. E fala para ele, não, tá tudo tranquilo, vamos comer, beber aqui, tudo vai bem. Enfim, a vida passa. Temos que aproveitar o dia. Tira essa trave, essa surdez desse, Senhor, que fala que temos que aproveitar a vida como bem nos entender, porque isso é falsidade, Pai. Não é nós que determinamos o processo, és Tu, Senhor. És Tu, Espírito Santo, que é o guia do processo. Não queremos ser rebeldes. Nós não queremos ser rebeldes, Senhor. Queremos seguir conforme o processo que tem para nós. Sim, como Tu disseste, há um tempo para cada coisa. Há um tempo para cada ingrediente. Há um tempo para cada processo desse processo completo, Deus. Há um tempo, Senhor, para ficarmos dentro do forno, alcançarmos altas temperaturas, para conseguirmos, Senhor, passar no passo diante para o objetivo Teu, Senhor, que é salvar a nossa alma. Sim, Deus. Derrama a graça do Espírito Santo sobre nós. Venha tirar a cegueira, a surdez, ó Pai. Vem, Senhor. Vem com Teu fogo abrasador, Senhor. Vem, Senhor, e purifica-nos, Senhor. Purifica-nos de todo mal, Pai. Livra-nos desse mal que quer nos cegar, guiar da rota, Senhor, que quer perder a nossa alma, Pai. Queremos ser Teus, Senhor. Não queremos sabotar o processo, Senhor. Queremos ser adestrados por Ti, ó Deus. Queremos chegar firmes para herdarmos a vitória, estarmos presentes no Reino Celeste durante toda a eternidade. Estar contigo todos os dias, como era no Jardim do Éden, Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Suplicamos a Ti, Senhor. Venha nos guiar, Senhor. Venha nos fortalecer, Senhor. Suplicamos a Ti, Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Guia-nos como lhe aprover, ó Deus.
pois é Tu que sabe todas as coisas, nós não sabemos nada, Senhor, somos pó. Somos pó. Viemos do pó, somos pó, voltaremos a ser pó, Senhor. Só Tu sabes. Só Tu sabes tudo, 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 tudo. Sim, Pai. Guia-nos, Senhor. Com a Tua destra, Senhor. Glórias a Ti, nosso Deus, pela Sua misericórdia, por tantas vezes insistir, Senhor, e nos acompanhar nesse processo. Muitas vezes sabotamos, queremos fugir, mas Tu vai lá, nos encoraja. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes sabotamos, Senhor, preferimos nos desviar, mas Tu, Senhor, foste paciente, misericordioso, generoso conosco, Senhor. Tu não se cansou de nós, não desistiu de nós, Senhor. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti, Deus. Santo é Teu nome, Tu és bom o tempo todo, generoso, Senhor. Sim, Pai, Tu és bom e Tua bondade dura para sempre, Deus. Glórias a Ti, Deus. Amém. Valeu, galerinha. Deus abençoe todos. Tenham um ótimo domingo, um abençoado domingo a todos. Vamos ouvir mais a Deus do que nossa própria vontade, do que aquilo que a gente vê na internet e acha que é bom e às vezes não é. Vamos ouvir a Deus, vamos ter tempo para ler a palavra. Está tudo revelado a respeito da nossa vida no Manual da Vida, na Bíblia Sagrada. Vamos ter tempo para conversar com Deus no nosso secreto. Só você e Ele, mais ninguém. Ele quer falar com você. Ele está com saudade de você. Sim. Procure Ele. Prostre diante dEle. Fale, Senhor, eis-me aqui. Tudo que eu fiz hoje, Senhor, nada deu certo. Se Tu sabe todas as coisas, fala-me o que fazer, Deus. Eu estou aqui, sou todo seu, todos os ouvidos. Quero fazer a Tua vontade. Fala-me, Senhor. Fala-me. E eu ouvirei, Senhor, e Te obedecerei. Sim, galera. Ele quer falar com você. Você precisa se prostrar diante dele e falar, olha, eu não sou nada sem Ti. Realmente, tudo que eu fiz agora só deu tudo errado. Mas Tu, eu sei que Tu é misericordioso, eu ouvi falar que Tu é misericordioso, eu creio que Tu é misericordioso e que Tu tem mais uma chance para mim. Sim, Ele tem mais uma chance para você. Sim. Não é Ele que falou, perdoai 70 vezes 7? Você acha que Ele não faria isso? Ele tem uma chance para você. Busque Ele e Ele se deixará ser encontrado por você. Glória a Deus por sua vida, sabe? Porque você é precioso para Ele. Ele deixa as 99 que estão no aprisco seguro para buscar você, que está afugentado, machucado, amedrontado, enganado pelo inimigo. Glórias a Ti, Senhor. Tu és bom, bom, soberanamente bom. Só Tu és bom, só Tu és bom. E Tua bondade dura para sempre, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Deus abençoe, galerinha. Com Deus. Tchau.